Então, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós desse grupo e de todo o planeta. Obrigado, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma semana, pelas oportunidades que temos de trocarmos experiências com encarnados e desencarnados. Por favor, ilumine a esse grupo, que nós todos possamos compreender bem as lições trazidas nesse livro, que as discussões realizadas nessa noite sejam frutíferas para todos nós, encarnados e desencarnados. Que essa casa espírita que nos une, mesmo em locais diferentes, possa fazer com que a gente, em um só pensamento, eleve ao Mestre Jesus, nos acalmando, nos serenando, nos confraternizando nessa reunião de amor, de paz e compreensão. Que nós possamos superar os nossos desafios com coragem, com fé, com determinação, com caridade, para que nós enfrentamos a tudo, enfrentamos e superamos todos esses problemas que nos surgem. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos acontece. Obrigado, Mestre Jesus, por essa reunião. Obrigado, Mestre Jesus, pela intuição. E graças ao meu Deus. Alguém está com o Evangelho? Então, Sônia, por favor, abre o Evangelho para nós. Do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Quer que eu coloque lá no chat, por favor. Bom, a gente continua estudando o livro Diversidade dos Carismas. E hoje a gente vai falar um termo importante da mediunidade, que é a passividade. Sandra, continua lendo? Que capítulo que é, por favor? Do Evangelho ou Do livro. Do livro. Um minutinho só. A gente está aqui de novo, a passividade. Na 102 da minha versão. 24. Esse livro não tem o índice. Mas é o item 24. Tá, item 24, isso aí já tá bom. Obrigada. 24. Item 24, de novo, a passividade. Então, Sandro, por favor. De novo, a passividade. Finalmente, resta um aspecto a abordar neste módulo, que é precisamente o da tão falada passividade, de que cuidamos páginas atrás,
sobre outro aspecto. Um momento de meditação nos assegurará de que passividade não é mais do que resultante do próprio estado de relaxamento que estamos falando. É um estado de expectativa, sem assodamento, sem ansiedade, sem tensões, embora não seja também uma entrega total, pois o médium disciplinado e bem treinado saberá sempre como exercer certo controle sobre a manifestação. Ainda que sem condições para criar bloqueios ou influenciar o pensamento alheio que flui por seu intermédio, a ponto de modificá-lo substancialmente. É certo que as ideias que acolhe de uma entidade manifestante são vestidas com seu vocabulário habitual na língua com a qual ele, médium, esteja familiarizado ou com outra que ele saiba utilizar com proficiência. Nos fenômenos de xenoglossia, o espírito fala, por seu intermédio, uma língua desconhecida. Em todas essas variedades, contudo, ele funciona como um instrumento passivo, sim, mas não inerte, incapaz de participação consciente e até vigilante, postura que ele costuma manter em espírito desdobrado do corpo físico, enquanto a entidade se serve deste para transmitir sua comunicação. O experimentado Boddington adverte, porém, que é tão importante para o médium a capacidade de entregar-se passivamente ao trabalho de filtragem de uma personalidade alheia, diríamos que também para sua própria, como a de resistir à manifestação. Isto é estritamente verdadeiro. A mediunidade deve resultar sempre de uma equilibrada interação entre passividade e resistência, ou, para dizer de outra maneira, permitir, mas vigiar, proibindo abusos, sempre indesejáveis ou declaradamente perniciosos. Mas não apenas vigiar ou policiar as manifestações, como também não permitir que elas ocorram em qualquer lugar, a qualquer momento e de qualquer maneira. Assim como um médium adequadamente treinado acaba por distinguir, naquilo que fala ou escreve, o que são ideias pessoais suas do que é alheio. Também aprende, logo de início ou pouco mais adiante, a regulamentar o exercício de suas faculdades, recusando-se a passar o controle de seus dispositivos de manifestações quando entender que não é oportuno ou aconselhável fazê-la. Isto é particularmente desejável, indispensável mesmo, quando ele trabalha em grupo, cabendo-lhe impedir, a não ser sob condições reconhecidamente excepcionais, que uma entidade lhe imponha uma manifestação enquanto ainda está com a palavra outro espírito, através de outro médium. O apóstolo Paulo, a maior autoridade e mediunidade nos remotos tempos do cristianismo primitivo, dizia que o espírito do médium deve estar sujeito ao médium, disciplina mediúnica. E mais, só deve falar um de cada vez, como este e demais aspectos da magnífica Epístola aos Coríntios foram tratados em meu livro As Marcas do Cristo. Abstenho-me de sobrecarregar este estudo com a repetição das observações que o leitor poderá encontrar naquela obra. O importante é lembrar, como já assinalava Paulo, com outras palavras, que o médium deve saber quando é chegado o momento de oferecer sua passividade e quando deve reagir, com bloqueio da resistência que iniba a manifestação indesejável ou inoportuna. Em suma, resistir é tão importante quanto ceder. Cada uma dessas atitudes tem seu momento certo. Acho que sobre essas preliminares da mediunidade ficou dito o essencial. Seja como for, é preciso parar por aqui mesmo, a fim de que o livro não fique grande demais, pois ainda há muito o que dizer. Nossa próxima tarefa é debater a dicotomia mediunidade-animismo,
dado que temos aí alguns fantasmas a exorcizar. Quem leu, quem leu o livro Paulo e Estevão? No livro Paulo e Estevão, conta a história de Paulo, né? Inicialmente como Saulo, e depois, quando ele converte ao cristianismo, ele adota o nome de Paulo. E ele faz lá no livro de Emmanuel, ele conta toda essa história tal de Paulo. E uma das coisas que ele faz no livro dele, nesse livro, ele escreve cartas, né? Ele acaba fundando várias igrejas. Então ele sai junto com Lucas, junto com outros, e acaba indo numa cidade, acaba pregando, né? Disseminando o cristianismo. E quando acaba criando um grupo, muitas vezes uma pessoa, uma família se dispõe a ceder a casa para formar um grupamento de encontro de pessoas para discutir sobre o cristianismo. Que são as igrejas de Coríntios, de Éfeso e tantas outras, né? Que Paulo, que é um grupo que vai são mantidas pelas pessoas que aprenderam o cristianismo. Então ele vai indo, viajando, né? Ele prega, e depois que algumas pessoas acabam se convertendo, cedendo, tal, tem que criar essas igrejas. Depois que ele faz essa visita grande, e ele procura fazer novas visitas, ele não consegue, devido à distância, devido a todos esses deslocamentos, revisitar com grande frequência essas igrejas. Então, ele acaba mandando cartas que foram registradas na Bíblia. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Coríntios, carta às várias igrejas, que são recomendações para aquela igreja, e como são recomendações abrangentes, gerais, foram colocadas dentro da própria Bíblia. Como que foram criadas essas cartas? Essas cartas, lá no livro, ele diz o seguinte, que a inspiração é mais frutífera quando você faz uma reunião em grupo. Então, ele faz uma reunião com um grupo mais próximo dele, né? Então, Paulo, Lucas um dos que escreveram o Evangelho, né? Que é um médico, que não foi discípulo de Jesus direto, não é dos 12, mas ele acaba acompanhando Paulo, acaba aprendendo muito com Paulo e acaba escrevendo o Evangelho. E ele, com o Paulo e com outras pessoas, fazem aquelas reuniões, inclusive quando ele estava preso, uma época que o Paulo ficou preso em Roma, e ele fazia também essas reuniões, essas visitas, e fazia essas discussões. E pelo que ele fala, que Emmanuel fala nessas reuniões, que ele fala que ele está aberto à inspiração, realmente parece uma reunião mediúnica. Ou seja, ele é inspirado pelos bons espíritos, discute e acaba escrevendo. Então, as cartas às igrejas são verdadeiras psicografias, verdadeiras mensagens espirituais que ele acabou canalizando, ele ou o grupo que ele pertencia, acabou canalizando e colocando no papel e divulgando. Então, pode dizer que isso aí são mensagens mediúnicas do grupo de Paulo. Eu imagino que isso que o autor esteja falando, né? Das várias... Ele fala dessas inspirações, ele fala, a inspiração vem quando você trabalha em grupo, trabalha
Então, isso é importante. É isso que ele está falando sobre Paulo. Outra coisa que fala bem desse trecho é sobre passividade. Então, a gente sabe que a mediunidade, nós encarnados, então o espírito se aproxima de nós e há uma interação entre o perispírito nosso e o perispírito do espírito. E há uma transmissão de pensamento. E essa transmissão de pensamento se materializa como uma vidência, como uma audiência, como uma psicofonia, ou seja, o médium fala, como uma psicografia, ou seja, todas elas, mediunidade, o médium está captando o pensamento de um outro espírito. E essa captação, o médium transmite. Então, ele está dizendo que o médium tem que ser passivo. Passivo o suficiente para interferir o mínimo possível na comunicação. Por exemplo, o espírito fala, eu gosto de rosa. Aí eu falo, não, rosa é muito feio, rosa, eu gosto de azul. Aí eu falo, não, azul é muito mais bonito. Se o espírito está falando, a cor rosa é legal, eu falo, o rosa é legal, mesmo eu não simpatizando com rosa. Então, eu tenho que passar a mensagem com o máximo de fidelidade, né? Então, o Espírito fala, eu gosto de salmão. Aí eu falo, que cor que é salmão? Né? Então, se o Espírito falar alguma coisa que eu não entenda, eu posso, às vezes, falar não exatamente o que o Espírito falou, porque eu não captei toda a mensagem dele, mas dentro do meu conhecimento. Então, por isso que ele sempre fala que a gente tem que ser instruído o suficiente para captar a mensagem. Então, se o Espírito fala de alguma coisa que eu não conheço, eu vou ter uma dificuldade maior de passar aquela mensagem. Então, digamos que o Espírito fala... a gente já viu várias vezes, né, um espírito falando, eu estou procurando aqui na cabeça do médium as palavras. Por quê? O médium não tem todo aquele conhecimento, todo aquele vocabulário, então ele está procurando uma palavra próxima, um sinônimo que o médium conheça. Pelo que a gente entende, o Divaldo deve ser, apesar de ter um conhecimento, né, a formação dele, né, nessa vida é uma formação básica, ele deve ter um vocabulário muito bom, né? Porque os espíritos de Victor Hugo, Joana de Ângeles e tantos outros usam vocabulários rebuscados, que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. Mas o Divaldo vai lá e escreve. Então, ele deve... Eu lembro um trecho de um livro do Chico Xavier, eu não lembro se foi no livro ou se foi, não sei, acho que foi um dos livros, que ele está dando passividade para um poeta que falava muito bem e tinha uma linguagem muito rebuscada, e aí ele começa a descrever o céu e como é que é as constelações e tal, até que o espírito fala assim, não tem jeito não. Se o seu cérebro não consegue passar adiante de tudo que eu preciso falar, não, vamos deixar para lá. Isso, né? O que você está querendo dizer, se a gente não tem um cabedal, eles fazem o máximo possível, mas eles têm a nossa limitação como barreira, né? Eu acho que passivo também no termo de que, se você está com a mente conturbada, eu acredito que não dá para sintonizar o espírito, você não consegue.
É como um copo cheio. Quando está cheio, o que você vai fazer é que o líquido que está dentro saia. Não tem como colocar mais líquido no que está já cheio. Então, Isso. bem Então, se você nesse estiver, sentido. por exemplo, tentando estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, assistir uma palestra, e você está cheio de preocupações no seu dia a dia, você vai assistir a palestra e você não vai captar pouca coisa, porque sua mente está muito ocupada com outras atividades. Outra coisa que ele fala é o seguinte, muitas vezes, eu já vi, por exemplo, um médium falar em um outro idioma. Então, por exemplo, o Zé Antônio já falou algumas vezes em espanhol. E o Zé Antônio, pelo que eu entendo, ele sabe um pouco do espanhol dessa vida, talvez nessa vida ele não saiba tanto espanhol, mas ele pode saber o espanhol em outras encarnações. Então, talvez nessa vida o espanhol dele seja mais ou menos, mas ele possa ter vivido outras encarnações na língua espanhola, ele possa falar fluente o espanhol de outras vidas. Não? Oi. Tá sem voz, sem som, Lili. Então, existe esse negócio de você falar um idioma que você conhece, não dessa encarnação e de outras vidas. Outra coisa que ele fala aí no texto é sobre a xenoglosia. Quando você fala um idioma que você desconhece. É possível falar isso? Então, eu falar em russo e eu nunca falei em russo? É possível. Só que, numa comunicação dessa, o espírito vai ter que controlar as cordas vocais e transmitir sons para o médium. Então, nessa comunicação de você falar num idioma que você não conhece nada, que o médium não conhece nada, é até possível, mas a comunicação é mais lenta, mais difícil. Imagina você tentar reproduzir. Então, eu já vi, por exemplo, vários. Às vezes você assiste aqueles programas, né, que a Sônia adora, Raul Gil, Bolinha, né? Bolinha que a Sônia adora assistir. Então, aí no programa lá do Raul Gil, do Bolinha e tal, a pessoa canta em inglês. Aí eu que não, o meu inglês é meia boca, falo, esse cantor não sabe nada de inglês, ele está tentando reproduzir o som, né? Ele está treinando, né? E para alguém que, mesmo para eu que não entendo inglês lá grande coisa, eu consigo perceber que ele não está falando inglês de direito. Então, imagina a pessoa tentando imitar os sons, a pessoa foi treinando, e começa a cantar num idioma que ele não conhece, e só tenta emitir os sons. Então, na xenoglosia, é uma coisa parecida. Você imita os sons, aí você fala num idioma que você nunca viveu. Mas, normalmente, quando você fala um idioma, né, numa mediunidade, muitas vezes você já viveu naquele idioma, já conhece aquele idioma, ou dessa vida, ou de outras encarnações. Mas ele diz, você tem que ser passivo o suficiente para transmitir a mensagem. Mas não pode perder o controle da mediunidade. O corpo é você que é responsável. Então, você tem que ter passividade, permitir a comunicação com controle. Não permitir, por exemplo, que você, como médium, saia correndo. Bata muito forte na mesa, bata em quem está conversando com você, fale palavras de baixo calão, ou seja, você permite a comunicação, mas fica monitorando para que não extrapole nada além do razoável. Logicamente que não pode controlar
fazer um controle muito rígido, porque aí você perde o sentido, né? Você que tem que entender que uma pessoa revoltada, um espírito que tá revoltado, ou que está triste, ou que está alegre, ou que está, sei lá, ele transmita esse sentimento através da comunicação. Porque você conversa com o espírito e tem que entender o que ele está sentindo, para você poder ajudar. Se você filtra demais, aí você não consegue ajudar um espírito em qualquer situação. Roberto, você pediu para falar? Não? Ok? Alguma pergunta até aqui? Não, eu ia falar uma coisa, próximo. Diga. Aí Depois deixa eu ele falar fala, primeiro. Deixa eu falar tá, primeiro. desculpa, Rô. Não, é só um detalhe, é rápido, Sônia, eu vou falar rapidinho. É um detalhe, que uma vez eu recebi a psicografia de uma mulher que estava no México, né? Só que ela falava todo na linguagem do México e eu entendia claramente, perfeitamente o que ela queria dizer. Já em outra oportunidade, um espírito ditou, como eu sou um médium de ditado, né? Ele ditou para mim um verso em italiano. Eu falei, eu não sei escrever em italiano. Ele falou, escreve assim, assado, e foi me ensinando a escrever. Aí eu fiz o verso italiano. Aí depois, no mesmo dia, entrou um outro espírito e me ditou um verso também, que ele queria deixar um verso. Aí foi difícil pra caramba, porque era francês. Certo? Como eu só tenho primário, então eu não tenho curso nenhum. Aí depois dei para quem sabia, e era o mesmo verso em italiano e em francês. Agora a Sônia que quer falar aí. Ó. Fala, Sônia. Não, é um tópico que foi falado aí, a respeito das comunicações, uma de cada vez. Então, aí eu fiquei meio que na dúvida, né? Porque nem sempre isso acontece. Então, Tá, ele eu esqueci fala, de falar disso. É verdade. Quando você... no caso do autor, do Hermínio C. Miranda, ele era o único conversador do grupo. Então, existiam vários médiums psicofônicos e só ele conversava. No nosso grupo, tem várias pessoas que conversam. Então, a gente acaba tendo a comunicação simultânea, porque tem mais de um da pessoa que conversa. No grupo do autor, ele era o único que conversava. Então, não poderia começar uma comunicação quando não tivesse encerrada a outra. Mas essa lição serve também para dizer o seguinte, que o médium tem o controle para saber, eu vou comunicar agora ou eu vou esperar um pouco. Então, esse controle, ele está dizendo que o médium tem que ter essa percepção, em casos excepcionais, deixar a comunicação vir. Mas, normalmente, você tem esse controle. Ah, não, tem, como no nosso grupo, às vezes tem muita gente falando ao mesmo tempo. Então, eu vou segurar um pouquinho, esperar uma pessoa deixar para entrar o outro. Nisso. No caso dele, tinha que ser um por vez. Outra coisa que ele fala é o médium tem que ter controle para que você não permita a comunicação em lugares impróprios. Num grupo mediúnico, numa casa sem espírito, a gente se prepara para fazer essa tarefa. Então, por exemplo, tinha um frequentador da casa que tinha mediunidade de psicofonia e que, em várias vezes, ele me disse o seguinte: ele bebia um pouco e ele perdia totalmente o controle da mediunidade. Então, ele bebia algumas cervejas e aí o espírito
ele dava a comunicação para o espírito, fazia um monte de... E era normalmente espírito brincalhão, espírito maldoso. Então, ele acabava ofendendo as pessoas e irritando e fazendo várias coisas. E depois ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. Então, você tem que saber ter o controle. E se por acaso você beber um pouquinho, já perde o controle, não beba. Você tem que ter o controle. Ah, não, você está numa reunião e você dá passividade. O certo é você se controlar e não dar essa comunicação. Então, por exemplo, a gente está aqui numa reunião de estudos. É legal ter uma comunicação mediúnica nessa reunião? Não. Então, se alguém tem essa comunicação, que já aconteceu, o que você tem que fazer orienta que não é o momento de você ter esse tipo de comunicação numa reunião de estudos. É um momento adequado numa reunião de mediúnica, de desenvolvimento, na nossa casa é na quarta e quinta-feira. Fora disso, é melhor você ter controle. Então, o que ele quer dizer nesses casos o médium tem que ter o controle, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse controle sobre a sua mediunidade. Me diga uma coisa, mas se ele bebeu, ele não devia nem estar participando de um trabalho mediúnico. Não. Ele estava numa festa. Ah, tá. Ele Agora eu estava numa entendi. festa, não sei aonde. Aí ele, nessa festa, num churrasco, não sei onde ele estava, e ele acabou bebendo algumas coisas. E nessa festa, nesse churrasco, nesse lugar que ele estava, ele perdeu o controle da mediunidade e deu passividade para um espírito brincalhão que ofendeu um monte de gente. Não é uma reunião mediúnica, concordo. Não, tá ok. Agora eu entendi. Numa reunião mediúnica, você não devia ir depois de beber alguma coisa. Mas, nesse caso, ele estava fora da reunião. Ah, ok. Obrigada. Conclusão, no Natal só pode tomar suco de uva. Mas Acaba com o Natal de todo mundo. existe uma outra situação em que o médium, às vezes por indisciplina, ou por descuido, ou talvez, não sei porquê, às vezes bebe bem antes, e às vezes acaba indo para uma reunião ainda com um tanto de um restinho, né? Vamos dizer assim, desses fluidos do álcool e vai para a reunião. Também não pode, porque se ele é um médium e às vezes não tem mais nenhum, como já aconteceu, os espíritos são obrigados a lançar mão desse mesmo médium por necessidade, mas com um trabalho enorme para fazer uma limpeza e fazer com que ele se torne um aparelho adequado para a situação. Mas dá muito mais trabalho e não deveria acontecer isso. Então, para que não aconteça, tem que ter disciplina e não fazer uma coisa dessa. Mesmo o médium já não deve tomar nada alcoólico sempre, na verdade. Na minha opinião, tá? Agora eu já estou falando a minha opinião. Talvez eu esteja errado, mas ele não deveria. Mas, porque também ele pode estar sujeito, como esse aí, a um ataque sem que ele perceba. Lourenço, posso fazer uma pergunta? É assim, como na mediunidade, o médium fica com a entidade ali pertinho e ele fica esperando o outro terminar, comigo acontece uma coisa diferente. Aí eu estou segurando não, é mal dizer, né? Estou ali conversando com quem trouxe e tal, que eu estou esperando a minha vez. Aí, quando eu vou falar, entra um outro também, aí eu tenho que esperar. Aí, de repente, o espírito leva o espírito embora.
parece, ao meu ver, que eles têm um período curto, né, para ficar aguardando a vez. Ou eu estou errado? É uma pergunta, tá? Só o contato com você já é suficiente para ele, Roberto. A energia que você doaria numa comunicação mediúnica, né, às vezes não é necessário que ele dê passividade na reunião. Só o contato com o médium já é suficiente. Não, eu entendo, mas como era um espírito que iria passar, parece que o período de tempo que eles tinham, tanto ele como o outro, era aquele período curto, né? Então não deu para esperar tanto tempo para depois chegar a minha vez. Aí eles vão embora. Não, acho que as duas coisas acontecem, né? As duas coisas estão acontecendo. O que a Andressa falou, o que o Roberto falou, os dois estão corretos, né? Então, às vezes, você não precisa dar comunicação, é só o choque anímico, né? Que o espírito precisa. Outra coisa, realmente, às vezes a coisa anda, que não dá tempo, né? Mas, às vezes, o choque anímico é suficiente. O que a gente sempre escuta nas reuniões mediúnicas é o seguinte, né? O número de espíritos que a gente escuta são, sei lá, 8, 10 espíritos. Só que eles dizem que o número de espíritos atendidos são centenas. Ou seja, as energias trabalhadas numa reunião mediúnica, elas atendem muito mais do que aquela meia dúzia, 10 espíritos que conversam com a gente. É uma quantidade muito maior, e às vezes só um choque anímico é suficiente. Ou às vezes de outros tipos de trabalhos que usam o ectoplasma nosso, de todos os doadores, para permitir o trabalho. Então, existem vários tipos de tratamentos dentro de uma reunião mediúnica. No nosso grupo, a gente permite a comunicação de vários espíritos ao mesmo tempo, porque a gente acaba atendendo, a gente tem vários conversadores e a gente acaba atendendo várias pessoas. Então, a gente, por regras nossas, a gente acaba falando, não, tudo bem, pode se comunicar ao mesmo tempo, que a gente conversa daqui, ali e tal. Desde que não fale tão alto para que um atrapalhe o outro. Mas a gente tem, normalmente, nos nossos grupos, conseguido falar com vários ao mesmo tempo. E... O próximo. Desculpa, próprio. Mas eu percebi uma coisa agora. Já que o Rô passa por essa situação, ele também deveria, assim como nós, ter uma pessoa que fosse atendê-lo, porque nós, quando vai começar a reunião, cada um já tem aquele que vai atender você. Então, no caso, o Rô também teria que ter, para que ele desse a passividade no tempo devido, porque senão, às vezes, fica faltando. Porque, assim, se eu não der a passividade e estiver ali, às vezes, que nem outro dia aconteceu, ele falar que eu não poderia ter dado aquela passividade, mas eu falei, não vai dar para segurar, vai ter que ser assim. E aí eu dei a passividade daquele espírito e depois veio o mentor. Então, era necessário. Será que talvez, no caso do Rô, também não teria a mesma necessidade? Não sei. Não sei como ele se sente depois, mas seria adequado que tivesse alguém para atendê-lo também, na minha Tá bom, opinião. a gente discute isso na própria reunião de quarta-feira, tá bom? Agora a gente continua os nossos estudos falando de um tema bem interessante, que é o animismo. Vamos lá. A teoria e a experiência. Por ocasião dos preparativos ao Congresso Espírita Internacional, programado para Glasgow em setembro de 1937, o comitê organizador escreveu ao cientista italiano Ernesto Bosano, convidando-o a participar dos trabalhos na honrosa, merecida condição de seu vice-presidente. Pedia ainda o comitê que Bosano preparasse um resumo de sua obra, já bastante volumosa àquela época,
destacando como tema básico a questão do animismo, de forma a encaminhar uma solução conclusiva para o problema que se colocava na seguinte pergunta. Na seguinte pergunta-título, sugerida para seu ensaio. Animismo or espiritualismo? Which explain the facts? Animismo ou espiritismo? Qual deles explica os fatos? O eminente pesquisador italiano alcançara, em 1937, a respeitável idade de 75 anos. Viveria mais 6 anos, pois morreu em 43. E o tema proposto pelos organizadores do Congresso significava, como ele próprio o caracterizou, formidável encargo, dado que se tratava de resumir a maior parte da minha obra de 40 anos. A despeito disso, o idoso cientista entusiasmou-se pelo assunto, que se apresentava como teoricamente muito importante. Foi assim que os estudiosos dos fenômenos psíquicos se viram presentes com mais um de seus notáveis e competentes estudos, que a Federação Espírita Brasileira vem publicando em sucessivas edições, sob o título Animismo ou Espiritismo. Não foi difícil para ele responder o que lhe fora perguntado, mesmo porque a resposta estava implícita em sua obra. Nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugares durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Bozzano, Ernesto, 1987. O tema já foi tratado, aliás, em outra importante obra, a de Alexandre Aksakov, igualmente publicada pela FEB, sob o título Animismo e Espiritismo, 2 volumes. Tanto a obra de Bozzano quanto a de Aksakov são esquecidas com o relato de inúmeros fatos colhidos e examinados com atento critério seletivo. Estão enriquecidas. A de Bozzano, como vimos, foi motivada pela solicitação dos organizadores do Congresso de 1937. A de Aksakov resultou de sua corajosa decisão de responder à altura às veementes críticas do filósofo Eduard von Hartmann, intitulada O Espiritismo, que alcançara certa repercussão pelo prestígio de que gozava seu brilhante autor. Somos levados a crer, hoje, que o fator importante no êxito do livro de Hartmann foi o fato de que era o primeiro ataque maciço e inegavelmente inteligente às teses doutrinárias do Espiritismo, ao oferecer explicações alternativas aceitáveis, em princípio, ou seja, a de que os fenômenos nos quais o Espiritismo via manifestações de seres desencarnados sobreviventes deveriam ser considerados como produzidos pelas faculdades normais da mente humana. O vigoroso estudo de Hartmann como que atendia a uma ansiada expectativa de parte de inúmeros céticos e negativistas irredutíveis, desesperados por uma teoria inteligente que demolisse, de uma vez para sempre, as estruturas do espiritismo nascente. Para estes, a obra de Hartmann foi um alívio. Afinal, surgira alguém que conseguira demonstrar,
ser uma grande tolice essa história da sobrevivência do ser que os espíritas estavam a disseminar por toda parte, conseguindo até envolver figuras da maior projeção na sociedade, artes e, principalmente, ciência. Era uma loucura, em que alguém precisava mesmo pôr um ponto final. Acharam que Hartmann havia conseguido essa proeza histórica, a de deter com argumentos tidos como irrespondíveis a maré crescente do espiritismo. Na verdade, Hartmann era um pensador de considerável prestígio e montou seu sistema metafísico sobre o conceito do inconsciente, doutrina que expôs com brilhantismo e competência em Die Philosophie des Unbewussten. A filosofia do inconsciente, publicada em 3 volumes em 1869 em Berlim. Era seu segundo livro e foi acolhido com respeito. Ele morreu em 1906, com 64 anos de idade, e deixou vasta obra como pensador. Obviamente, suas biografias não abordam o assunto, mas sabemos que ele também sobreviveu como espírito imortal. Certo que voltará um dia para colocar sua brilhante inteligência a serviço de causa menos ingrata do que a de dar combate à doutrina dos espíritos. O maior impacto da obra de Hartmann sobre o espiritismo, contudo, provém do fato de que ele tinha razão, em parte, pois trabalhou com recursos da meia-verdade. Não, certamente, por desonestidade artificiosa, mas porque estava convicto de suas posturas teóricas e apresentava fatos observados que lhes pareciam dar sustentação. E, realmente, davam-na. Porque fenômenos semelhantes ou idênticos aos mediúnicos ocorrem sem que seja necessário convocar a interferência dos desencarnados. Aksakov concordou com ele neste ponto, como Bosano também iria concordar mais tarde. Nenhum dos dois estava excluindo ou escamoteando a realidade dos fenômenos anímicos, ou seja, produzidos pela alma dos encarnados. A divergência entre Aksakov e Bosano, de um lado, e Hartmann, de outro, estava em que este deixou de considerar em seu estudo os fatos que não se acomodavam à doutrina animista, ou seja, fenômenos que precisavam irremediavelmente da doutrina espírita para serem compreendidos e explicados, pois nada tinham que os justificasse como manifestações anímicas. Escreveu Aksakov. Para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano e, mais especialmente, todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Aksakov, Alexandre, 1983. Em nota de rodapé, ele acrescenta que a palavra psiquismo também serviria a esse propósito, mas por uma questão de uniformidade, preferiu ficar com radicais e estruturas latino, anima igual alma, dado que o termo destinava-se a ser utilizado em estreita conexão com a palavra espiritismo, de origem latina. Reservava para esta última palavra, espiritismo, somente os fenômenos que, após exame, não podem ser explicados por nenhuma das teorias precedentes e oferecem bases sérias para a admissão da hipótese de uma comunicação com os mortos. Observe-se que ele não deseja impor a qualquer preço a doutrina da sobrevivência. Embora convicto dela, quer apenas mostrar que há fenômenos muito bem observados e documentados que não se enquadram no rígido esquema de von Hartmann. O eminente cientista russo
propõe que os fenômenos anímicos, uma classificação em 4 categorias distintas, todos eles, contudo, resultantes do que ele chama de ação extracorpórea do homem vivo, isto é, fenômenos produzidos pelo ser encarnado, para os quais não há necessidade de recorrer-se à interferência de desencarnados. Neste quadro, ele colocou 1. Efeitos psíquicos, telepatia, impressões transmitidas à distância. 2. Efeitos físicos, fenômenos telecinéticos, isto é, movimento à distância. 3. Projeção da imagem, fenômenos telefônicos, ou seja, desdobramento. 4. Projeção de imagens com certos atributos de corporeidade, isto é, formação de corpos materializados. Estou convencido de que teríamos hoje outras categorias a acrescentar e outros fenômenos a enquadrar, bem como fenômenos mistos, nos quais podemos identificar características nitidamente animistas e também interferências ou participação de seres desencarnados, isto é, porém, veremos no momento próprio. É das mais importantes, por conseguinte, a contribuição desses 2 eminentes cientistas ao melhor entendimento das faculdades mediúnicas. O russo Alexandre Aksakov e o italiano Ernesto Bosano, sem nenhum desdouro para o filósofo alemão von Hartmann, que, a despeito de seu brilhantismo, não conseguiu demolir a realidade da sobrevivência do espírito. Sei que muitos consideram o problema ainda por resolver, mas esta é a verdade e o tempo irá demonstrá-la fatalmente e de maneira incontestável, sem mais deixar espaços abertos para os profissionais da negação. Depois dessa leitura, o que é animismo? Animismo de alma, né? Aquilo que vem da própria persona, da pessoa. O animismo, então, exemplo. Eu já falei esse exemplo aqui. Tinha um médium, que não vou lembrar aqui qual o nome do médium, que, se não me engano, era um médium inglês, mas um médium norte-americano, mas ele se desdobrava e atendia várias pessoas. Esse médium, na vida presente, ele tinha uma formação muito simples, instrução, né, de formação, de escola, colégio, era bem básico a formação dele, né? Tinha só os primeiros anos, sabia só ler e escrever, no máximo, se soubesse ler e escrever nessa vida. Mas ele, em momento de desdobramento, ele atendia as pessoas. E nesse momento, ele atendia, ele falava, ó, você está com problema no fígado, toma esse remédio que vai melhorar. Próximo, você está com problema no coração, ó, faça isso, toma esse remédio que... Próximo, e ia atendendo. E muitas pessoas iam buscá-lo para coisas médicas. Então, ele sempre falava o problema e, em seguida, dava o remédio. Em certa noite, ele fala, ó, você está com um problema circulatório. Aí o pessoal... Aí para o próximo. Você está com problema de unha encravada. Próximo. Você está com problema no fígado.
Próximo. Não é isso. Você está falando dos problemas. E aí? O que eu tomo para poder melhorar? Aí ele falou, o espírito doutor não veio hoje. Conclusão. Ele, animicamente, conseguia identificar o problema da pessoa. Ou seja, ele se desdobrava como espírito e ele, espírito, conseguia identificar sozinho a enfermidade da pessoa. Ele conseguia enxergar com a visão espiritual, como já descrito nos livros de André Luiz, ele conseguia enxergar a enfermidade daquela pessoa. Só que ele não tinha conhecimento médico para dizer qual era o remédio, ou qual era uma planta, uma erva, que você podia recomendar para que aquela pessoa melhorasse. Ou seja, animicamente, ele falava, problema seu é no fígado. E mediunicamente, ele falava, tome tal remédio por tantas vezes, durante tanto tempo. Então, ele se desdobrava e ele, com o conhecimento dele, ele conseguia fazer parte do trabalho. Mas, com a interferência de um médico espiritual, alguém que conhecia remédios, ele indicava a melhor coisa. Ou seja, era um efeito misto, como diz no livro. E na mediunidade é sempre uma coisa mista. Ou seja, nós, médiuns, temos parte do serviço, parte da comunicação, a parte anímica nossa sempre existe, porque a gente é um ser humano, a parte física sempre vai existir. O que a gente tem que entender é que parte é nossa, que parte é transmitida, e se a parte nossa não está interferindo na parte mediúnica. Então, que todo médium, em qualquer comunicação, então, digamos, os livros do Chico, que eram mecânicos, mesmo nos livros do Chico, que eram mecânicos, mesmo da mediunidade do Chico, que tinha uma mediunidade muito boa, existe a parte anímica. Devia ser pequena, mas existia a parte anímica. Tanto que Emmanuel treina, o Chico escreve muitas mensagens, e depois de um certo momento, ele falou, queima essas mensagens, que a gente estava só treinando, e a partir daqui, a gente vai escrever para divulgar a doutrina espírita. Ou seja, até aquele momento, a parte anímica do Chico era maior do que o desejável. A partir daquele momento, a parte anímica nas mensagens, nos livros que o Chico escreveu, eram pequenas, a ponto de não interferir na comunicação. Então, tem que tomar cuidado de alguém que começa a mediunidade e já começa a escrever e publicar. Porque a parte anímica dele pode ser maior do que o desejável. Então, num livro mediúnico, que pode ter muitas informações valiosas, pode ter alguns desvios que é do pensamento do médium. Isso que é problema. Agora, toda comunicação mediúnica tem a parte do médium, anímica. Então, a gente percebe nas
comunicações que que o médium, dependendo do tipo de comunicação, ele acaba, por exemplo, usando expressões e formas de falar que ele fala normalmente no dia a dia. E pode ser que isso não interfira em nenhuma forma, não atrapalhe na comunicação. Então, às vezes ele está dando a comunicação, por exemplo, de um espírito sofredor, e as palavras que ele utiliza são próprias do médium. Ele consegue passar o sentimento, passar o problema do espírito, consegue ajudar, né, nesse trabalho que o espírito seja tratado, mas você percebe a sutileza e percebe que essa parte anímica do médium. Talvez esse médium não esteja pronto para escrever um livro e publicar. Mas para tratar, ajudar outros espíritos a passar pelas dificuldades, os problemas, tudo bem. Entende a diferença das coisas? Então, muita gente pode trabalhar com a mediunidade, pode ajudar de maneira séria e ajudar muita gente. Mas, talvez, muitos não estejam afinados o suficiente, né? Mesmo após anos de trabalho, às vezes para escrever, publicar um livro. Porque não foi preparado para essa vida para fazer isso. Como, por exemplo, o Chico, como o Divaldo e outros médiuns. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. O que o pessoal fala e acaba falando muito mal é que o autor acaba... Vai falar mais ainda durante o livro, falando muito mal do animismo. Na verdade, você tem que entender que o animismo faz parte. Por exemplo, um médium que está começando está começando a parte mediúnica, está em treinamento. Às vezes, ele dá comunicação várias e várias vezes do mesmo espírito com problemas, com trauma, com algum sofrimento, e é o mesmo espírito que se repete semana após semana. Isso pode ser um indício de animismo. E o que a gente tem que fazer? Condenar o médium? Não. Às vezes o médium tem algum problema, algum trauma, alguma dificuldade que ele traz de vida anterior. E às vezes essa repetição que ele faz semana após semana, se a gente trabalhar seriamente, o médium consegue superar aquela dificuldade, e superando aquela dificuldade que ele trouxe de outras vidas, aí sim ele pode trabalhar mediunicamente para ajudar. Então, primeiro a gente ajuda o médium, trabalha os traumas do médium, para depois trabalhar para ajudar os outros. Faz parte da evolução da própria mediunidade. Agora, se você simplesmente condenar e começar a criticar, não, você está fazendo, isso aí não é mediunidade, não sei o que lá, lá. O que o próprio autor vai falando disso, acaba condenando e acaba, em vez de você desenvolver a mediunidade da pessoa, acaba afastando o médium da casa espírita. Perguntas, dúvidas, comentários? Correções das besteiras que eu falei? Vamos lá, vocês têm muito mais experiência do que eu, pode falar. Me diga uma coisa. O médium também ele pode não sair desse processo, né?
Aí ele pode continuar, por exemplo, dentro de uma casa espírita, mas desenvolvendo outras funções. Pode, pode. Na Ah, verdade, tá. se ele tem a mediunidade, o ideal é que ele vá trabalhando a mediunidade e vá desenvolvendo. Só que você não deve forçar o desenvolvimento da mediunidade então, tem que ser feita em tanto tempo. Não dá para saber. Você vai trabalhando e vai evoluindo. Agora, você pode desenvolver várias, dentro de uma casa espírita, de outras formas. É que, normalmente, se você tem a mediunidade, o mais interessante é você procurar trabalhar a mediunidade e tentar desenvolver isso. Porque vai ser melhor para você mesmo. Porque você vai conseguir ajudar mais, vai conseguir desenvolver. Mas isso, quanto tempo leva para desenvolver? Depende da dedicação, depende da evolução. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que chegou na casa mediúnica e não tinha sensibilidade nenhuma, não tinha essa mediunidade. E aos poucos, né, com conhecimento, e foi vindo, e teve essa sensibilidade aumentando. Outras pessoas já chegam na casa com uma sensibilidade muito forte, que está perturbando o dia a dia dela. Então, tem várias formas de a pessoa chegar dentro da casa espírita. Não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei, como é que está. Não, sim, sim, sim. Você sabe uma dúvida que surge muito? É como identificar que a pessoa, que o médium está com um animismo muito forte. Vocês têm como identificar isso? Não. Na verdade é o seguinte, o próprio Divaldo, ele fala várias vezes, né? Ele até brinca nas entrevistas e nas palestras dele, que o pessoal vem perguntar para ele, eu sou médium? Né? Quais as características que eu tenho, eu sou médium? Né? Tem que ser careca para ser médium? Né? Aí ele fala, não tem, eu não consigo identificar a pessoa como médium, porque muitas vezes, às vezes uma pessoa chega numa casa espírita e alguém fala, você é médium. Aí a pessoa fala, como é que ela sabe? Porque é o seguinte, às vezes, o que a pessoa diz ter e relata ter, às vezes é simplesmente um distúrbio, uma obsessão, alguma coisa que você fala, não, isso aqui é mediunidade. Às vezes não. Às vezes você resolve o problema daquilo, né? E a pessoa vai, começa a frequentar a casa espírita, e aqueles problemas que trouxeram ela para casa acabam sendo eliminados, e ela não evolui numa mediunidade. Muitas vezes a gente é levado para dentro da casa espírita, né? Você fala, você chega na casa espírita por amor ou pela dor? Né? A maioria, diz o pessoal, e pela dor. Eu nunca fiz uma estatística, um estudo e tal, mas o pessoal diz que a maioria do pessoal chega lá é pela dor. Mas, às vezes, então, estou tendo problemas, tendo visões, perturbações, tem coisa pegando fogo em casa sozinho. Às vezes são formas de coisas que você empurra para dentro da casa espírita para você trabalhar. Agora, como a pessoa vai trabalhar, tem várias formas. Uhum. Pode trabalhar de várias formas. Agora, fala o seguinte, como é que eu identifico se, digamos, está lá, o Sandro está lá dando uma comunicação. Como é que eu sei se aquela comunicação que o Sandro está dando é mediúnica ou anímica? Não me importa. Não preciso saber. Por quê? Se o Sandro está falando alguma coisa
e ele está sendo sincero, se ele está desdobrado e falando sobre uma personagem dele, de uma outra vida, com problemas, ele precisa ser tratado. Não importa se eu estou tratando ou ajudando na melhoria da própria persona, do próprio espírito do médium, ou se eu estou ajudando o espírito que é diferente do espírito médium. Eu esteja falando com o espírito do médium ou mediunicamente com um espírito terceiro, não importa. Eu tenho que tratar os dois com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então, se por acaso o Sandro está lá dando uma comunicação anímica do que ele foi na vida passada, e fala, tal, eu estou sofrendo, não sei o que lá, e papapá, eu fui enforcado, não sei o que, papapá. Tudo bem, você não foi enforcado na vida passada, e eu estou tratando desse trauma dele da vida passada. Aí, depois que passa esse trauma da vida passada, e ele supera isso, o Sandro começa a trabalhar mediunicamente para outra, dando realmente a mediunidade. Então, o que importa é estar numa comunicação, eu não ficar tentando identificar se é mediúnico, se é anímico. O que eu tenho que identificar, se por acaso, se alguém está tentando enganar. Então, vai lá, eu sou doido para ter a mediunidade. Não, não é o meu caso. Mas eu já vi várias pessoas falar o seguinte, eu queria tanto ser médium. Aí os médiuns falam, você não sabe o que você está pedindo. Mas, aí, bom, se quer tanto ser médium, aí eu quero tanto ser médium que eu enceno. Eu começo como já ouvi falar de um caso que a pessoa decorava uma mensagem, e reunião após reunião ele falava aquela mensagem que ele decorou de um livro já psicografado, até que uma hora a casa caiu, né? Porque alguém que tinha lido aquela mensagem que ele tinha decorado, pô, mas essa mensagem eu já li. Aí foi lá, essa mensagem foi decorada pelo Chico no livro... Esse foi por Emmanuel no livro lá, Pão Nosso, né? Mas aí a pessoa está agindo de má fé. Mas se a pessoa está dando a comunicação, ela está se desdobrando e está numa mensagem puramente anímica, tudo bem, eu trato a pessoa, primeiro o médium, depois trato outros. Depois que o médico está sendo tratado, ele cura. Alguém aqui é psicólogo ou não? Alguém estudou psicologia? Não? Porque eu já ouvi várias pessoas que estudam psicologia que falam o seguinte, ó, antes de eu tratar os outros, eu tenho que entender a psicologia para me tratar. Né? Então, primeiro eu tenho que entender os meus problemas. Assim que eu entender mais os meus problemas, conseguir melhorar um pouquinho, eu vou tentar ajudar o outro também, né? A mesma coisa na parte anímica. Então, a gente vai ver nas próximas semanas, né, que o autor tenta tirar essa parte pesada de perseguição à parte anímica da mediunidade. Então, ele está dizendo aí que parte do fenômeno pode ser puramente anímico. Então, quando ele falou telepatia, eu posso transmitir o meu pensamento puramente por animismo. Ou seja, eu transmito o pensamento e a Sônia capta. E pode não ter nenhum outro espírito além do meu espírito, eu, espírito, e espírito Sônia. Então, faça essa comunicação puramente anímica. Pode haver materializações puramente anímica. Então, essa pessoa que o autor fala, que ele fala, não, esses fenômenos não precisa de uma entidade fora para acontecer. Realmente, algumas coisas são puramente anímicas.
E é isso que, às vezes, alguém no início do estudo do Espiritismo corre o risco de achar que tudo que acontece na vida é influência de um espírito. E nem sempre é. Então, por exemplo, o meu cachorro acabou de latir. Foi um espírito obsessor que fez o cachorro latir na hora da reunião. Na reunião? Não, ele latiu porque ele tinha que latir. Não tem motivo de ir lá, um espírito ter falado, ter puxado o rabo do cachorro para fazer o cachorro latir. E algumas pessoas acabam pensando que tudo é influência espiritual, e nem sempre é. Então, tem relatos no livro também vai poder falar, que é Regina, né, Sônia? Regina, ela se desdobra, né? E em desdobramento, ela faz uma viagem e relata, né? O João Evangelista, ele também, o Apocalipse, ele escreveu em desdobramento. Então, ele se desdobra, conversa lá com Jesus, tal, e papapá, e ele depois volta e escreve. É um desdobramento. É uma coisa mediúnica, porque ele estava falando com outro espírito, com Jesus, ou qualquer outro espírito que estivesse falando com ele. Mas uma parte é simplesmente anímica, que é esse desdobramento. Então, o livro vai relatar vários casos da Regina que é simplesmente anímicos, por exemplo, nesse desdobramento. Então, eu me desdobro, vou até tal local, vejo tal coisa e volto. Então, por exemplo, o Roberto tem várias vezes que são fenômenos anímicos. Né, Roberto? Você vai lá, tal, se desdobra, vai até um outro lugar, tal, bate um papinho lá, tal, ó, vê umas estrelas, não sei o quê, tal. Em outros casos, se é só o vai e volta dele, e ele observar, é puramente anímico. Se tem um espírito com que ele conversa, aí é mediúnico. Então, nos casos, são, como todos nós, pode ser só anímico ou duplo, anímico e mediúnico. Certo, Roberto? Estou falando besteira ou não? O interessante que o médium vidente ele consegue definir o médium que está com animismo e não é? Porque não vê espírito. Então, aí é só do médium mesmo, na parte anímica, né? A parte anímica é mais ou menos uma gravação no disquete do cérebro, perispiritual, né? Agora, das viagens que eu faço, normalmente sempre estou com alguém, né? Algumas eu fiz sozinha, mas nunca provoquei, nunca fora do centro, só no centro mesmo, né? Ou desdobramento, quando acontece, né? Desdobramento. Mas, sim. Mas agora, o animismo, a gente, vidente, vê que o médium está falando e não tem espírito nenhum. Isso. Então, o médium vidente pode enxergar esse tipo de coisa. Mas o que o próprio autor fala é que você não deve condenar o médium. Então, o que você tem que fazer se está acontecendo esse tipo de fenômeno e a pessoa não está encenando, não está tentando enganar, você ajuda o médium a passar por essa experiência. Também vê aquelas pessoas que ficam, acho, com timidez de dizer não está passando nenhum espírito aqui e cria-se assim uma história. Também o vidente vê que não tem espírito ali também. Então, mas aí já é outro, aí é problema, aí é um problema, né? A pessoa tentando criar histórias e fazer tal, não, a pessoa está lá e tentando, tá todo mundo dando comunicação e eu não sinto nada, chacoalho, não fazer, e a pessoa acaba encenando, mas aí é problema, isso aí é problema. Agora, se a pessoa está relatando um problema que está armazenado nele, ou seja, ele se desdobra, lembra experiências passadas e transmite isso através de um problema,
pode ser um trauma que ele teve numa outra vida e que tenha que ser superado, e pode ser superado, por exemplo, numa reunião mediúnica, né? Que aí você acaba tratando através dessa conversa, e isso pode acontecer muito no início de um desenvolvimento mediúnico. Então, por isso que você não deve condenar, porque você acaba ajudando o médium a superar um problema, talvez de uma outra vida, e depois disso você trabalha bem o médium. É o que eu sempre falo, Lourenço, que para os médiuns, né, que os médiuns têm que ser honestos com eles mesmos, né? Então, você sendo honesto com você mesmo, tem, não tem, não tem. Né? Aí não cria nenhum problema. Isso. E no começo você fica com aquela ideia, né? Será que é o meu pensamento? Será que é um pensamento colocado? Se é um pensamento externo, é meu e tal? No início você fica com essa dúvida mesmo, mas aos poucos, com a experiência, você vai conseguindo discernir se é sua ideia sua ou uma ideia ditada, falada por uma terceira pessoa. Próximo. No fenômeno da ambiguidade, também existe animismo, porque que nem o Eurípides Barçanufo, ele relata que foi fazer um parto, mas aí ele foi ele que foi um desdobramento onde ele trabalhou, fez o parto, voltou, salvou a pessoa, voltou e ainda deu o relato. Aí, como que é? É um animismo, não é? Sim, animismo. Então, nesse caso, é o seguinte: Eurípides Barçanufo, né? Se você lê a vida da Eurípides Barçanufo, durante a vida, ele teve um colégio, chamado Colégio Allan Kardec, e o que a senhora falou, isso aconteceu com o Eurípides Barçanufo. Ele estava numa aula, de repente, ele para, né, a aula, né? Ele pede, ó, eu vou ter que dar uma saidinha e já volto. Então, ele para, né? Se concentra, fecha os olhos, aí ele se desdobra, e os espíritos e os alunos ficam lá em silêncio, como os alunos de hoje, né? Os alunos ficam lá em silêncio, né? Respeitando esse momento do Eurípides, né? Às vezes rezando e tal. Aí o Eurípides vai em espírito numa fazenda distante. Ele, com a ajuda de médiums doadores, ele consegue se materializar, ou seja, materializa o perispírito dele o suficiente para ajudar num parto difícil, e faz o parto. Aí que tá, mas tem oportunidade, né? Senão, como é que ele se materializa? Então, aí é uma parte que tem a parte mediúnica, a interferência de outros espíritos, mas pode ser os médiuns encarnados, né, que acabam doando esse ectoplasma tal para ele se materializar. Então, nesse caso do Eurípides Barçanufo, ele se materializou, fez o parto, estava tudo ok, aí ele se desmaterializou, voltou em espírito, né? E voltou para o corpo, os alunos estavam lá em silêncio e tal. Aí ele falou, ok, já fiz o que tinha que fazer. Depois que ele voltou, só um pouquinho só. Ele voltou a dar aula, né? Aí chega o empregado da fazenda, a cavalo, veio tudo a galope, né? E fala, Eurípides, o senhor lá na fazenda está pedindo para o senhor lá ajudar a fazer o parto. Aí ele fala, eu já fiz o parto, já pode ir embora. O cara que veio correndo a cavalo, não entendi nada. Eu falei, mas como assim? Eu vim a cavalo correndo, ele já foi e voltou? Como é que ele fez isso?
Aí, quando ele volta para a fazenda, ele vê lá já o parto já ocorrido, a criança bem e tal, e ele fala, mas não entendi nada. Porque ele recebeu né, mediunicamente, né, ele recebeu alguém, falou para ele, ó, vai lá e ajuda tal pessoa. Então, tem a parte, nesse caso, misto, né? A parte anímica e mediúnica. Roberto, você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar se isso aí não é bicorporiedade. Isso. É, Isso é porque aconteceu, por exemplo, com Eurípides, com Antônio de Pádua e com outras pessoas. É bicorporeidade. Então, a bicorporeidade também é uma parte que tem muito anímico, muita parte anímica, mas tem a ajuda de outros, né? Então, por exemplo, para você se materializar, você tem que ter ajuda de outras pessoas próximas que tenham a mediunidade de transporte, mediunidade de efeitos físicos. Então, provavelmente, na região onde o Eurípides estava trabalhando, né, estava encarnado, devia existir vários médiums de efeitos físicos. Às vezes, os próprios alunos dele eram médiums de efeitos físicos, que ajudava nos trabalhos. Então, com certeza, tinha médiums de efeitos físicos ajudando. E como existia essa programação, tem toda uma coisa lógica, tá? Uma programação dos trabalhos. Mas a gente continua na semana que vem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Mais algum voluntário? Roberto? Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por mais um encontro, mais uma segunda-feira, né? Ainda como encarnados, né? E agradecemos também a todos que estão aqui presentes pelas perguntas formuladas, pelos entendimentos, pelas dúvidas tiradas, né? É muito importante uma aula dessa, um encontro desse, porque quando estiver desencarnado, todas essas dúvidas já foram sanadas. Então, vamos chegar lá um passo adiante. Então, é uma felicidade estarmos juntos em estudo, em conversas. Graças a Deus, tudo dentro de um respeito, de um ensinamento, dentro do conhecimento, né? Então, eu agradeço de coração. Então, eu vou fazer um Pai Nosso como encerramento do dia, encerramento do dia de hoje. Assim, agradecemos a Jesus, dizemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja, dizemos graças a Deus. Muito bem. Alguma evidência interessante? Eu ia pedir desculpa que ontem eu falei sobre, acho que foi ontem, né? Ou sexta-feira. Sexta-feira. Eu falei de umas discussões em países, né? Eu esqueci do México. Aí eu lembrei que eu tinha que ter falado do México, eu esqueci, não é? Mas hoje, para quem não assusta, né? A Sônia esteve com um senhor atrás dela, lá na cortina. É um senhor de óculos redondos. Ele é muito parecido com o Eugênio, né? Só que não é o Eugênio, mas é bem parecido com o Eugênio. Então, ele esteve hoje aí ouvindo esta aula aqui, né? Aqui, Lourenço, eu faço água das 9 horas, então, nessas 9 horas, eu fico ouvindo aqui, pedindo para a Mãe Maria trazer remédio para atender, ver tal doente, tal doente, tal doente, né? Então, é uma roda de espíritos que dá para você ver, conversar um pouquinho, ouvir um pouquinho, falar um pouquinho, né? Ouvir você aqui e pensar, né? Mas é muito saboroso vendo pessoas sofrendo um passe magnético de luz verde, é uma coisa maravilhosa, né?
Então, são essas evidências que aparecem, né? Espíritos que se arrependeram do mal que fizeram e outras coisas mais. Então, eu vejo aí, vejo aqui, vejo lá fora, então vou fazendo né? um conjunto aí e vai tocando. É isso, obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Milton. Até mais. Boa noite, Milton. Boa noite. Obrigado. Até amanhã, hein? Obrigado.